Amados irmãos, queridos amigos, queridas irmãs e amigas, que a graça maravilhosa do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Sei que vocês já estão reconhecendo este lugar, não é? O ano passado nós gravamos a nossa série do Espírito Santo nesse lugar. E voltamos hoje para gravar aqui, e já é um lembrete de que o mês de maio está chegando e vem aí a nova série O Espírito Santo 2022. Começa dia 7 de maio e eu espero que você participe. Como eu disse, o ano passado a nossa série consiste de 40 temas. Esse ano serão 43 temas acerca do Espírito Santo. Mas você pode assistir ou fazer intensamente, e até intencionalmente também, não é? 10 temas, 20 temas, 30 temas, né? Ou 7 temas, ou 8 temas, só uma semana. Fique à vontade. O importante é que você separe um tempo no mês de maio para buscar intensamente, né, e intencionalmente também o Espírito Santo. É uma série longa, é verdade, serão 40 dias e esse ano o desafio para mim, não só jejuar os 40 dias, né, mas jejuar e orar por você, por mim, também por nós, né, mas fazer desses 40 dias temas do mesmo dia. Ou seja, eu vou gravar pela manhã, às 6 da manhã, e às 6 da tarde esse tema estará no ar. Estarei gravando todos os dias às 6 da manhã, para que às 6 da tarde você já esteja assistindo, tá bom? É um desafio muito grande, porque são 43 temas, e eu quero fazer os 43 temas, digamos assim, um tema por dia. Vim aqui cada dia gravar um tema. Não, nesse período já não chove mais aqui em Brasília, então não vou ter preocupação com a chuva. Mas desde já agradeço a você por assistir meus vídeos, agradeço ao pessoal do Instagram, muito obrigado pelas visualizações. Não esqueça de deixar aquele coraçãozinho também, né, para motivar aí a outros a assistirem os vídeos lá no Instagram, tá bem? Compartilha com os teus amigos, com tuas amigas, nas suas redes sociais, compartilha os nossos vídeos. Esse é um canal pequeno, mas nós temos a dinâmica e a didática de apresentar temas para vocês de acordo com a vontade do Espírito Santo. Tá bom? Então hoje e sexta-feira nós vamos apresentar 2 temas que o Espírito Santo está colocando em minha mente, em meu coração, para a gente conversar um pouquinho sobre eles, porque nós somos filhos de Deus. Não esqueça disso. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E como filho, como filha de Deus, Deus quer educar você para o céu. Tá bom? Então os temas às vezes vão ser mais duros, né? Mas todos eles são relevantes e importantes, essenciais para o teu crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, o Espírito Santo é quem dirige esse canal. E eu já disse a você, né, que se o Espírito Santo tocar em você, se inscreva no canal e compartilhe as mensagens, deixe o like para motivar os vídeos, né, torná-los relevantes também para o YouTube, para que outras nas redes sociais também sejam alcançados por esta mensagem. Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor por todo o teu cuidado para conosco e por todas as tuas bênçãos. Nessa hora, aqui nesse lugar tão aprazível e agradável, que nesse momento se torna um santuário, na presença do Senhor nós estamos aqui para adorá-lo, para aprender do Senhor, para estudar a tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos os nossos amigos e irmãos e irmãs e irmãos possam ser alcançados com essa mensagem e que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que nos ensine também a ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra.
Nesse momento, Senhor, visita o lar e a vida de cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Alcance-o com as tuas bênçãos, alcance-a com as tuas bênçãos. Nós o adoramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Como eu disse, não esqueça, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E Deus, Ele quer educar a gente para o reino, para vivermos com Ele no reino. Bom? E a gente precisa cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus, tanto como indivíduos, como também como comunidade de fé, Deus muitas vezes, Ele não está satisfeito com a nossa adoração. E hoje nós vamos tocar num tema que é o tema da reverência. Bem? Reverência é um tema muito importante e nós vamos tocar aqui em 4 pontos da reverência que devemos atentar. Atente para o que Deus está falando em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes 5:1. Nessa versão minha, que é uma versão atualizada, diz assim. Essa é Almeida e atualizada, tá? Essa aqui é revista, é Almeida e atualizada, não é revista não. Essa é só Almeida atualizada. Aí diz assim, ó, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu só quero essa parte. Na versão nova, versão internacional, diz, quando você entrar no templo, seja reverente. Vejam, a vida cristã é um encontro diário, é um relacionamento permanente e crescente do cristão com Deus dia a dia. Eu e você jamais devemos esquecer isso. Vida cristã é relacionamento. E relacionamento com Deus. E isso não muda o fato de que às vezes a gente tem que ir à igreja. Né? Na sua comunidade de fé tem os dias de culto. Né? Seja terça e quinta e domingo, seja domingo, quarta e sábado. Toda igreja tem um cronograma doxológico, ou uma doxologia. E nessa doxologia existem os cultos. E quando a gente vai ao culto, a gente deve ser reverente. A reverência, de acordo com a Bíblia, não tem que ver com o que está escrito lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler comigo. E no final do Velho Testamento. Aí está escrito, olha, Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Deus fala assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Algumas pessoas acham, e até defendem, e eu já vi pregação sobre isso, dizendo que reverência é você chegar na igreja, sentar, orar e ali meditar e só ouvir. Ouvir. Então você entra na igreja, você não fala com ninguém, você não interage com ninguém, e aí você assiste ao culto sem falar nada, você leva sua água numa garrafinha para você não incomodar, não ficar saindo, não chamar atenção. Então muita gente acha que reverência é isso. É você chegar na igreja, prestar atenção no culto, tudo que é dito ali, do começo ao fim, feito um robozinho ali, sem sair do lugar, porque está escrito aqui que Deus está no templo
e é para a gente ficar calado. Será que o texto realmente está dizendo para a gente ficar calado? Meus amados, não. O texto, a adoração tem que envolver interação. Veja, a adoração tem que envolver interação. E reverência não tem nada a ver com que você, com você deixar de falar. Ficar caladinho na igreja, um robozinho ali só assistindo. Não. A adoração requer interação. Agora, o que acontece em muitos cultos nossos é que essa interação ela está acontecendo de forma deslocada. Vamos colocar com essa palavra assim para ficar mais didático para todo mundo. O que é uma interação deslocada? Por exemplo, a menina está cantando lá na frente e aí você se levanta e sai ou começa a atender o celular na igreja. Gente, pelo amor de Deus, igreja não é lugar de você atender celular, por favor. A não ser que você tenha deixado alguém doente em casa. E aí você coloca o seu celular só no modo vibratório. E aí quando ele vibrar e você conferir, hoje toda chamada tem um número, você sabe quem está ligando para você. Aí você discretamente sai da nave da igreja e atende o seu celular, porque você sabe que é uma emergência. Tem um irmão nosso, um adventista lá do Tocantins, que ele disse que o celular dele é ateu, então ele não leva o celular para a igreja. Especialmente no sábado, então ele não tem atividade comercial nesse dia. Então por que levar o celular para a igreja, para atender mensagens, atender chamadas? E o que acontece hoje é que nós estamos interagindo mais com o celular, mais com os irmãos do que com o culto. E isso é irreverência. Aquela panelinha na porta da igreja é um ato de irreverência. Aquela panelinha na porta do banheiro é irreverência. Aquela panelinha, aquele bate-papo ali no pátio da igreja, no horário do culto, é irreverência. E não é só irreverência, é desrespeito. Então nós vamos falar de referência, definir reverência em 4 palavras. A primeira é respeito ao lugar e à pessoa que está naquele lugar. E o texto de Malaquias diz: o Senhor está no templo. Então eu tenho que ter respeito à presença de Deus, porque a presença de Deus santifica o lugar. Josué estava para invadir Jericó e ele saiu uma noite para avaliar as estratégias de batalha. Ele saiu sozinho e começou a fazer uma caminhada ali ao redor do muro de Jericó, pensando como fazer para destruir um muro que era intransponível. O muro de Jericó era largo. Ele tinha cerca de 8 a 10 metros de largura. Pense, dava para circular 2 carros em mão e contramão em cima do muro de Jericó. Era alto o muro. Cerca de 30 metros a altura do muro. Como derrubar um muro desse? Imagina. E agora Josué estava ali pensando como fazer para atingir esse povo, como fazer para conquistar Jericó. De repente apareceu um anjo. Josué capítulo 6. E a primeira coisa que o anjo diz para Josué: tire a sandália, porque o lugar que você está é santo. Por que era santo? Era o muro de Jericó, uma cidade condenada à destruição.
ali estava o anjo do Senhor, e de acordo com o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, aquele anjo era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Deus eterno, estava ali com Josué, e o anjo disse: tire a sandália, porque o lugar que você está é santo. Então a reverência tem que ver com respeito ao lugar e à pessoa que está naquele lugar. Então, a reverência começa em minha casa, porque quando eu separo um tempo para cultuar a Jeová, cultuar ao meu Deus, ao meu Pai, ao meu amigo, eu estou na presença de Deus. Então, aquele lugar onde você abre a palavra de Deus, onde você ora, esse lugar é santo. Poderia dizer o mesmo desse lugar aqui agora onde eu estou. Eu abri a palavra, nós já oramos, e eu tenho certeza que os anjos de Deus estão aqui, e Deus está aqui assistindo a essa mensagem, ou seja, iluminando a minha mente para essa mensagem. Meus amados, o respeito à casa de Deus hoje, infelizmente, tem se perdido em nossa interação. Veja, a adoração requer interação. Agora, interação com o culto, interação com o que está acontecendo na igreja. Então você vai participar da discussão da lição, você vai participar, quando convidado, você vai participar do culto, seja cantando, seja orando, seja lendo um texto da Bíblia. Isso é interação. Agora, infelizmente, a nossa interação hoje tem extrapolado os limites do culto e nós temos nos tornado irreverentes, desrespeitosos, porque não sabemos onde estamos. A casa de Deus, de Abacuque diz: o Senhor está no templo. Então preste respeito, respeite a presença de Deus. E se a gente parar para pensar, aí a gente vai ver que a nossa atitude de respeito requer que a gente interaja, é verdade. Mas interaja de modo a, digamos assim, agraciar, rechear a adoração, a fim de que ela seja perfeita. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente deve apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o nosso culto racional. Então, o respeito à casa de Deus. Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, ele chegou em Betel, e ali ele deitou-se, e ele teve a visão dos anjos de Deus subindo e descendo. E quando ele acordou, você pode conferir lá, Gênesis capítulo 28, Jacó disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! A presença de Deus no culto, meus irmãos, não é para a gente ficar com medo de Deus. A presença de Deus, Deus está presente para abençoar seus filhos que vão à presença dele buscar as bênçãos. E muitas vezes eu estou perdendo as bênçãos no culto porque estou sendo irreverente, desrespeitoso. Ou seja, não estou respeitando a presença de Deus. Ou seja, não conheço o lugar, não valorizo o lugar. E aí a gente simplesmente perde as bênçãos de Deus por questões de desrespeito ao lugar onde nós estamos. Josué foi convidado a tirar as sandálias. Moisés estava lá no deserto. Todos os dias ele passava ali em frente àquela sarça. Os animais, quem sabe, comiam das folhas da sarça. E nada acontecia, mas um dia Deus estava ali na sarça. E quando Moisés se aproximou da sarça, Deus disse: tire a sandália, Moisés, porque o lugar que você está é santo. A presença de Deus requer que a gente tenha respeito. Meus amados, se você está indo à igreja, veja, cristianismo é muito mais do que frequentar a igreja. Por favor. Agora, eu não estou dizendo que você não precisa ir à igreja. Muitas vezes temos que ir à igreja, porque é na igreja que Deus vai falar com você. E nessa interação, talvez o pregador não fale nada com você. Tem dia que eu vou à igreja e a pregação não fala comigo.
Mas aí vem uma oração, vem um hino especial, vem uma colocação de uma pessoa, às vezes até o sorriso de uma criança faz com que eu seja tocado pelo Espírito Santo. A historinha das crianças, uma música, uma oração, Deus vai falar com você. Você tem que ir à igreja com essa perspectiva, com esse objetivo. Eu quero ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você. Agora, se você ficar entrando e saindo da igreja, batendo papo fora da igreja, ficar conversando aquelas picuinhas no fundo da igreja, que atrapalha até quem está sentado tentando ouvir, você está sendo desrespeitoso não só com quem está tentando ouvir, você está sendo desrespeitoso com os anjos de Deus, que foram enviados por Deus para abençoar aquele culto. Josué, tira a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é santo. Quão temível é este lugar, o Senhor está aqui, eu não sabia, disse Jacó. A igreja é a casa de Deus, onde Deus está presente, e é Ele que nos convida a ir à presença dEle para o adorarmos, para recebermos suas bênçãos. E quantas bênçãos nós perdemos pela irreverência, pelo desrespeito à presença de Deus. Segunda definição de reverência tem que ver com o que está em Coríntios, capítulo 14, verso 40. Paulo está falando sobre adoração, está falando sobre conversa, sobre a dinâmica do culto, e ele diz que no culto tem que ter essa interação, né? Ele diz lá, um tem salmo, outro tem hino, outro tem exortação, outro tem profecia, outro tem línguas. Então, tudo é para a edificação da igreja, né? Coríntios capítulo 15, versículo 40, está escrito: façam tudo com ordem e decência. Ou a ordem está trocada, né? Decência e ordem. Meus amados, falar de reverência sem falar de roupa, não podemos deixar de falar. Porque o texto está falando de decência. A adoração a Deus, nós adoramos a Deus também. Nós prestamos reverência na igreja através da nossa indumentária ou das nossas vestimentas. Ellen White, comentando esse texto da decência, ela escreveu o seguinte, observe, está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 201 e 202. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, se esmerarem no adorno exterior, que é impróprio para a casa de Deus. Vou repetir. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, esmerarem-se no adorno exterior, que é impróprio na casa de Deus. Cumpre evitar toda a ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para estimular a irreverência. Nós adoramos com a nossa roupa, nós prestamos reverência a Deus na igreja com a nossa roupa. Meu amado, minha amada, é terrível essa questão. Eu vou colocar esse texto na mensagem para você ler, tá bom? Porque é muito sério isso. A nossa adoração é perdida, diz o texto. Eu vou mostrar outros textos do Espírito de Profecia.
que diz que nós perdemos a adoração a Deus, perdemos as bênçãos de Deus por causa da irreverência no vestir. Hoje, infelizmente, às vezes nós ficamos com medo de estar julgando as pessoas, né? E aí aquela religião do tudo pode, cada um dará conta de si mesmo a Deus, muitas vezes tem impedido a gente de exortar. Coríntios capítulo 15, ou capítulo 14, leia lá. Paulo fala da exortação, Paulo fala da repreensão, repreendei-vos uns aos outros, levai os fardos uns dos outros, Gálatas capítulo 6, versículo 2. E todos nós temos o jugo de Jesus Cristo. Então eu sou responsável pela adoração na igreja. Agora, quando eu me coloco de forma indecente, eu atrapalho a adoração dos outros. Teve uma época que eu disse isso na igreja e algumas pessoas ficaram muito tristes comigo e algumas delas até me repreenderam, dizendo assim: Renivaldo, mas irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu não sei qual é a comunidade de fé que você frequenta. A verdade é que se você for à sua igreja, seja ela qual for, adventista, batista, católica, assembleia, ou até mesmo testemunho de Jeová, eu não sei qual a comunidade de fé que você assiste. Mas Deus sabe. Você não está indo a qualquer lugar não, meu irmão. Você está indo à presença de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você assiste telejornal, não é? Você assiste muitos apresentadores de televisão. Me diga, mande uma foto para mim no meu WhatsApp. Meu WhatsApp da Vivo é 619-9804-2645. Da Claro é 619-9221-5852. Está na descrição do vídeo. Manda uma foto para mim de um apresentador de televisão. Apresentador, não artista. Apresentador de televisão. Qual deles aparece com roupa decotada, sem manga ou de alça? Convido você a tirar uma foto desse artista, desse apresentador. Artista não. Desse apresentador, dessa apresentadora e mandar para mim. Com roupa decotada e roupa sem manga. E às vezes a gente vai para a igreja e a gente vê pessoas com roupa decotada, sem manga, né? E se apresentando no púlpito da igreja, mostrando parte do busto. Hoje tem essas roupas, né, de cintura baixa que os homens sentam e tá lá mostrando a cueca ou outras coisas mais além da cueca. Pelo amor de Deus. Deus está sendo desrespeitado e a irreverência, o culto, as bênçãos de Deus têm sido perdidas pela indumentária. Veja, Paulo está dizendo, e em 2 Timóteo ele diz que a roupa da mulher deve ser decente, e do homem também. Essas calças que o homem se ele senta, se ele se abaixa, está nu? Tem lugar na igreja de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, fazer uma observação aqui. Veja bem, se uma pessoa não é membro da sua igreja, da sua comunidade de fé, e ele entra na igreja de bermuda ou até de camiseta, louvado seja Deus, e a gente deve abraçar essa pessoa, recebê-la de braços abertos, porque ela está indo à presença de Deus, porque o Espírito Santo levou ela ali. E vamos parar com esse fanatismo de querer barrar a pessoa na porta da igreja porque ela está com a roupa indecente. Por que não barra o irmão e a irmã que vai com a roupa colada no corpo, descrevendo suas silhuetas? Por quê?
Agora, a pessoa que não tem a vivência da gente, está ali pela, quem sabe, a primeira vez, o Espírito Santo, ele está vivendo um problema pessoal, está vivendo uma desilusão amorosa, uma perda familiar, está vivendo uma perda de um emprego, está vivendo uma tragédia familiar ou pessoal, e ele vai à igreja tentando ouvir a voz de Deus, porque a vida para ele está se acabando, ele, quem sabe, está com desejo até de se matar, e Deus pediu para ele entrar naquela igreja. Você conhece histórias de pessoas que saíram de casa para se matar e entraram na igreja e se converteram? Por favor, vamos parar com esse fanatismo religioso de querer ser santo demais e impedir pessoas que estão entrando na igreja. Uma vez eu dava estudo bíblico lá no Pará e essa moça, ela tinha uma vida pública assim muito ativa. Ela era uma figura pública e ela nunca tinha usado saia, nunca na vida. E ela disse: pastor, como é que eu vou fazer? Eu não sei me ver de saia, mas eu quero me batizar, eu quero frequentar a igreja, eu quero servir a Deus. Eu disse: você vai batizar, você vai continuar usando suas calças até o Espírito Santo modificar o seu gosto. Quando o Espírito Santo for modificando o teu gosto, você vai pegar as calças e transformar em saia. Você vai levar na costureira e ela vai transformar todas as tuas calças em saia. Mas deixa o Espírito Santo agir. E quando o Espírito Santo age na vida da gente, meus irmãos, a gente não sabe ser irreverente, desrespeitoso com Deus. A nossa roupa é um ato de adoração. E às vezes a gente, por exemplo, também a gente escolhe roupa boa para um determinado culto e roupa comum para outro culto. Uai, o Deus da quarta-feira, o Deus da terça-feira não é o mesmo Deus do sábado ou do domingo? Então, eu acho que nossa vestimenta para a casa de Deus deveria ser a melhor em todos os cultos, seja domingo, seja quarta, seja terça, seja quinta, seja sexta, seja o dia que você for à sua comunidade de fé, você tem que se apresentar com o melhor que você tem. Está escrito na Bíblia. A Bíblia tem que ser a norma da nossa adoração, e a Bíblia diz que a gente tem que se vestir com pudor e decência. Pudor aqui é moralidade, né? E muitas vezes nossas roupas têm sido imorais. A gente precisa ser reverente. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda o teu pé. Mas em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que é um outro tema que eu quero apresentar para você, sobre a questão das vestes, está escrito lá, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, está escrito: sejam as tuas roupas puras, ou brancas, ou alvas, depende da versão que você estiver lendo. A pureza no vestuário deve levar à reverência, ou seja, quando você vai à igreja, as suas vestes deve inspirar a reverência. Ellen White diz no texto que as vestimentas, a matéria de roupa, não deve incentivar a irreverência. Não deve motivar a irreverência. Eu não vou à igreja para pecar, meu irmão. Não vou à igreja para pecar, minha irmã. Eu vou à igreja para adorar, para interagir uns com os outros. E quando a gente usa uma roupa indecorosa, e aí fica aquele xixi, né? Aquelas pessoas, todo mundo comenta, mas ninguém tem coragem de chegar para você e dizer: meu irmão, minha irmã, você poderia ter vindo à igreja hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você que essa roupa não foi uma boa escolha para hoje. Nem para o culto, nem para qualquer culto da igreja. Você sabe, o Espírito Santo falou com você. Mas aí a vaidade falou mais alto. Deus respeita isso. Agora, meu dever como filho de Deus, como um irmão seu, é dizer para você que Deus espera que você pondere essa atitude em outras situações, para que você realmente tenha a alegria de receber as bênçãos de Deus na adoração.
Ainda em Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Paulo fala da questão da ordem. Tudo seja feito com ordem e decência. Com decência e ordem. Meus amados, infelizmente, a gente observa que muitas comunidades de fé não tem hora de começar culto, não tem hora de terminar. Isso é um ato de irreverência também, de desrespeito a Deus. Deus quer que as coisas aconteçam tudo na hora certa. Eu volto a falar aqui sobre a questão dos programas de televisão. Se você observar, eles têm hora para começar e hora para terminar. Nada foge ao horário. Então a gente precisa seguir a ordem. Aliás, a ordem está escrito no livro Conselho sobre Saúde. A ordem é a primeira lei do céu. Vamos seguir, vamos ter ordem. Eu sou a favor eu não sou a favor daquela saída mecânica da igreja, mas também não sou a favor de uma saída desordenada, onde cada um sai por onde quiser. E eu acho que é um momento da saída da igreja, é aquele momento em que você também, mas o momento da chegada da igreja também é um momento de adoração. Então, se o culto é para começar 8 horas, então tem que começar 8 horas, não vai começar 8h30. Ah, porque não chegou hoje? Se tiver uma pessoa na igreja, tem que começar o culto. Porque tem uma pessoa, Deus é um Deus de ordem. Agora, também, dê um horário. Eu não sou a favor do culto estender-se por 2, 3, 4 horas. Tem pregador que gosta de aparecer e aí fica prolongando a mensagem por horas e horas. Eu volto a repetir, eu já disse isso num vídeo aqui do meu canal. Uma mensagem que passar de 50 minutos, essa mensagem ela perde automaticamente a sua relevância. Porque o nosso cérebro ele cansa e rapidamente ele deixa de assimilar o restante. Às vezes a parte mais importante é o final da mensagem. Mas a pessoa gastou tanto tempo na introdução da mensagem, falou tanta coisa ao redor da mensagem, que a mensagem se perdeu e a mente cansou e aí não ouviu mais nada. Então nós pregadores temos que ter o cuidado de estabelecer um critério. A minha mensagem tem que ter um limite de 35 a 50 minutos. Para que as pessoas ouçam a voz de Deus nesse intervalo. Se você observar, qualquer universidade, qualquer escola pública hoje, que tem aulas por disciplina, elas vão de 45 a 50 minutos a aula. Por quê? Porque já é sabido que a mente humana, ela relaxa, ela cansa rapidamente após um determinado intervalo de tempo. Por isso, a cada 50 minutos, existe um intervalo de 10 minutos. As pessoas que trabalham hoje nas instituições financeiras, por exemplo, a cada hora ele para 10 minutos para poder descansar a mente, porque senão ele começa a cometer erros no seu trabalho. Hoje a gente sabe disso, então às vezes na igreja agora, não, porque estamos na presença de Deus a gente pode ficar à vontade. Não, a Bíblia está dizendo que Deus é um Deus de ordem. E Paulo, inclusive em Coríntios, aqui capítulo 14, ele diz que fale um de cada vez, e que haja interpretação, que haja música, que haja profecia, que haja exortação. Então existe a ordem, uma coisa de cada vez, e uma coisa a cada... Eclesiastes capítulo 3 diz que para tudo tem um tempo determinado. Então, se o culto é para durar 1 hora, vamos estabelecer que o culto tem que durar 1 hora. Se começa às 8, às 9 horas tem que terminar. Se começa às 7, às 8 tem que terminar. Eu visitei uma época uma igreja lá em Recife e também em Minas Gerais. E essa igreja é o seguinte, o culto só dura meia hora. Então, 7 horas da noite, quem está na igreja recebe as bênçãos da abertura do culto. E 7h30, quem chega às 7h30 já está pegando a oração final. Os irmãos já estão saindo da porta da igreja, 7h30. E é assim
toda a vida. Se você chegar lá, tem culto todos os dias nessa igreja. Mas é das 7 às 7h30. Não passa disso. É meia hora de culto. As outras meia hora, os irmãos ficam ali no pátio da igreja, interagindo, orando uns pelos outros, anotando pedidos de oração, conversando, até lanchando, tem lanches nessa igreja. Então mas é meia hora de culto. Deus quer respeito, Deus quer decência, mas Deus também quer ordem. E finalizando, meus irmãos, a adoração tem que ver com entrega. Então, se você vai à igreja, então você tem que ter o respeito, porque você está indo à presença do seu Pai. Deus é seu Pai, você é filha de Deus. Então você está indo à presença do seu Pai. Você vai interagir com Deus e com os filhos de Deus que estão ali, dentro da adoração. Se você observar no culto de Israel, existia o momento da oferta individual e da oferta coletiva. A confissão individual e a confissão coletiva, porque o culto exige esse momento de interação. Eu sou responsável por todos os que estão ali e todos são responsáveis por mim. Nós somos um grupo, nós somos uma coletividade, nós somos igreja. A palavra igreja significa coletividade. Agora, reverência tem que ver com respeito ao lugar, principalmente à pessoa do lugar, né, que é Deus. A decência, como eu me apresento diante de Deus. Lá no livro de Levítico diz que a gente, quando for à igreja, a gente tem que ter cuidado. O sacerdote tinha que vestir-se de tal maneira que ele não fosse rejeitado pelo céu. Vista-se de tal maneira que você preste um culto racional a Deus, disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então a gente precisa da decência, cuidado com a roupa, né? O melhor para Deus. Agora, o melhor que realmente dê a você o senso de pudor, o senso de moralidade, o senso de respeito, de decência, né? De pureza. Que não leve a nossa mente a pensar besteira. Se você olha para uma pessoa e ela está toda sinuosa e insinuante, aí você não vai pensar no céu, você vai pensar em outra coisa, né? Talvez uma cama bem acolchoada ou perfumada. Mas nós temos que ter cuidado. A decência requer também a ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus quer que as coisas aconteçam a contento, a tempo e a contento. E então nós vamos entregar o nosso coração. A reverência tem que ver com entrega. Quando eu vou adorar a Deus, agora eu quero me entregar a Deus. Aí nesse contexto, sim, eu preciso do silêncio. Silêncio de quem está à minha volta e do silêncio da minha alma. A minha mente precisa agora ouvir, não o barulho à minha volta. Né? Tem um pregador que ele sempre ora assim, né? Que todo barulho cesse, que todas as vozes se calem, a fim de que possamos agora ouvir a voz do Senhor. Então eu preciso entregar. Como é que eu vou entregar meu coração a Deus se a minha mente está embotada de coisa, está cheia de preocupações, Então a reverência tem que ver agora com a entrega da minha alma a Deus, do meu sentimento, dos meus desejos, das minhas inquietações, das minhas frustrações, dos meus medos. Então eu agora entrego tudo nas mãos de Deus ali no culto, porque eu quero que meu Pai ouça a minha voz, ouça a minha adoração e agora Ele me abençoe. Leia os Salmos de Davi e você vai perceber que quando Davi entra no templo, ele procura ficar quieto. Diz o Salmo 46, aquietai-vos, sossegai, diz outros textos, sossegue, você está na presença de Deus. E na presença de Deus nós podemos ser ricamente abençoados. Meus amados, Deus quer nos motivar à reverência.
Meus amados, Deus está no santuário, então você vai adorá-lo. Então seja reverente. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Na nova versão internacional diz: quando você for ao templo, haja com reverência. Seja reverente. Então que a minha adoração realmente seja uma adoração perfeita aos olhos de Deus. É o meu desejo, é a minha oração por você. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos na Tua presença para Te adorar. Senhor, cuide da gente e quando a gente for à Tua casa, Senhor, à Tua presença, ajude-nos a sermos respeitosos e reverentes. Ajude-nos a comungar verdadeiramente contigo e que toda a nossa adoração seja aceitável ao céu. Assim como o Senhor aceitou a adoração no passado, que o Senhor aceite a nossa adoração e que a gente aprenda a ser reverente na Tua presença. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.